outubro de 2024, os brasileiros irão às urnas escolher prefeitos, vice-prefeitos, vereadores em 5.570 municípios. Vai ser uma festa e vai ser também uma farra. A farra dos showmícios pagos por prefeituras. Esses shows, pagos com o seu, o meu, o nosso, se alastraram pelo Brasil e movimentam centenas de milhões de reais. Se somar tudo, deve dar bilhão. Lá em Petrolina, Pernambuco, o prefeito Simão Durando pagou R$900 mil pelo show do cantor sertanejo Gustavo Lima. O cantor ficou tão agradecido que retribuiu a gentileza, feita com o meu, o seu, o nosso, chamando o Simão não de prefeito, mas de pai. E ele foi um pai mesmo, né? No Carnaval de Maceió, esse ano, o Xande Avião puxou um coro de já ganhou para o prefeito JHC. O músico ganhou R$450 mil pelo show naquela noite. E foi só elogios para o prefeito. Chamou ele de gato, bonito, desenrolado, trabalhador e foi mais longe. Disse que JHC não devia ser prefeito, devia ser presidente. Bom, depois dessa sucessão de elogios, vamos dizer assim, vale notar que o JHC, por uma incrível coincidência, incrível, mas não impagável, é candidato à reeleição esse ano. Talvez o Xande Avião não soubesse, né? Vamos dar o benefício da dúvida para ele. Bom, com tanto dinheiro em caixa, o slogan de muitos candidatos parece ser o vale tudo por seu voto. E a concorrência está acirrada. No primeiro semestre desse ano, apenas 5 artistas embolsaram R$75 milhões em dinheiro público pagos por prefeituras para fazer shows. Mas o dinheiro a rodo não é para qualquer artista. Uns poucos ganham muito mais do que outros. Para se ter uma ideia da discrepância de valores, o dinheiro para pagar os shows de 5 atrações, quais sejam Ana Castela, Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Natanzinho e Wesley Safadão, essas 5 atrações ganharam mais do que o orçamento da Lei Rouanet para projetos musicais feitos no Brasil inteiro durante o mesmo período. Aí você pode dizer, mas por lei os prefeitos podem contratar artistas sem licitação? Podem escolher assim a dedo? Poder? Podem. O que eles não podem é usar esses artistas para promover a candidatura deles. E é sobre isso que a gente fala hoje com o repórter Rodrigo Ortega. O Rodrigo farejou a farra dos showmícios que acontecem nas cidades do Brasil inteiro em anos de eleição e veio aqui contar para a gente o que foi que ele encontrou. Tudo bom, Ortega? Tudo bem, Toledo. Obrigado aí pelo convite. Obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco, sempre com ótimas histórias. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Ortega, como é que você descobriu essa história? Eu descobri na rua ou na plateia dos shows. Saindo da pandemia, fui ver o que estava acontecendo nos shows no Brasil. E mais do que esses festivais internacionais, essas coisas com artistas de fora, para você ver o que rola no Brasil mesmo. Acho que, por exemplo, você vê uma grande festa de São João, você entende muita coisa e vê o que tá rolando. Então eu tava indo para Maceió, ali em junho. O São João de Maceió se chama Massaió. Sem comentários. Era realmente um grande evento, os hotéis estavam cheios, transporte público no dia dos shows era gratuito, estava rodando, a cidade realmente estava efervescente, o público estava feliz. Eram grandes atrações, shows bem organizados, uma estrutura boa. Era realmente o Rock in Rio do Brasil real. E as pessoas usavam adereços não só dos artistas que estavam tocando, mas com a sigla do prefeito, que era o JHC, e aquilo me chamou muita atenção. Tinha um óculos que estava na moda na época, que é um óculos vazado com escritos em cima dele, assim. Então eram piadinhas. Um deles era JHC e as pessoas chamavam o evento de J-Palusa, que a própria prefeitura divulgava o evento como J-Palusa nos shows principais no auge da noite. Não pode ser. É sério.
tem... A prefeitura divulgava como J-Palusa? Não só o nome oficial era Maceió, mas em alguns posts eles reproduziam essa brincadeira que rolava no público. Hoje tem J-Palusa, tá registrado lá nas redes sociais. Absolutamente uma coincidência o fato de J ser a mesma inicial do prefeito, né? J-Palusa, posts oficiais do prefeito falando J-Palusa. Sensacional. E as pessoas usando aqueles adereços vendidos por camelôs lá na entrada. Então tinha uma visão pessoal de que o prefeito era como se fosse um Roberto Medina, o organizador da festa. Ele subia durante os principais shows, isso foi assim, a principal coisa que me chamou a atenção. No meio do principal show da noite, aparecia o prefeito no palco, ganhando abraço e elogio dos artistas. E é isso. Rodrigo, isso que você está contando é chocante, mas é ao mesmo tempo esperado, né? Porque a lei brasileira proíbe desde 2006 que os políticos, os candidatos, façam showmícios para se promover, pelo menos durante a eleição, né? Seja com dinheiro público, não importa, não pode fazer showmício de jeito nenhum, nem com dinheiro privado. Mas, pelo que você está contando, eles deram um jeito de contornar a lei, é isso? E contornar a lei só para alguns, né? Eu conversei, por exemplo, com o Daniel Neves, que é o presidente da Associação dos Trabalhadores do Mercado de Shows, e ele fala assim, na prática, o showmício no Brasil existe, mas só para quem tem o poder. Com esse dinheiro da verba das prefeituras, que permite os shows com escolha de artistas por inexigibilidade, ou seja, ele não precisa fazer uma licitação chamando vários artistas e quem cobrar menos vai poder fazer aquele show. O argumento é que só tem uma Ana Castela. Só tem um Wesley Safadão, só tem uma Ana Castela, então eles podem fazer esses grandes eventos com a escolha deles e pagar e fazer o que a prefeitura quiser. E aí eles entram ali no palco, na prática. Não é oficialmente um evento de campanha, não é um showmício oficial, mas o que acontece na prática? Entra lá, antes do show, uma comissão de políticos, isso não só em Maceió ou em outras cidades, em vários eventos, eu passei dias assistindo esses eventos presencialmente e agora para fazer essa reportagem, as várias transmissões que existem, todos começam com uma comissão de políticos no palco, fazendo elogios ao prefeito, elogios ao deputado da região, elogios a outros políticos aliados, abrindo aquilo ali como se fosse um evento político. E depois, na hora do principal show, no auge, quando o artista mais pedido da noite vai tocar a principal música, o prefeito sobe lá no palco e aí ele só apresenta elogio. o artista. O artista abraça, tem cenas do artista bebendo o artista cachaça. Apresenta o prefeito, é ao contrário. E aí puxa coro de já ganhou, elogia, fala meu prefeito, enfim. E o artifício é fazer isso fora do período eleitoral para não caracterizar uso de dinheiro público para propaganda, mas obviamente você está consolidando a imagem do prefeito com antecedência, ele já entra com uma velocidade inicial mais alta que a concorrência na campanha, é uma ação duplamente excludente, porque exclui todos os outros que não são prefeitos, que não detêm o poder, e exclui todos os outros artistas que não são suficientemente conhecidos para serem escolhidos pelo dedo do prefeito sem ter que fazer licitação. Exato, esses artistas, claro, que realmente são esperados, movimentam multidões, os shows sempre estão muito cheios, porque o prefeito quer agradar e fazer a propaganda de mais impacto possível. Vai chamar Rodrigo e Toledo para fazer o show lá, né? Agora, tira uma dúvida para mim. O valor que as prefeituras pagam por esses shows, por esses showmícios, estão na média do mercado nacional dos últimos anos? É mais barato, é mais caro? Eles acompanham o movimento que está acontecendo no mercado e isso a gente mostrou num episódio anterior do podcast, no episódio 26, que os cachês têm aumentado. Os cachês no mercado privado. Eu ouvi esse podcast, muito bom. Sim, pois é, eu gostei também. Esses cachês têm aumentado e os cachês de prefeitura acompanham, só que de uma forma muito mais dramática, assim, aumentam num nível muito maior. Mas é mais caro, então, um show de prefeitura do que um show comum? Os shows de prefeitura, em geral, desses grandes artistas, esses artistas estão ganhando a mesma coisa. Mas as prefeituras não entraram na crise que aconteceu no mercado privado. Entendi. Ou seja, elas conseguem contratar esses cachês milionários. Nesse episódio 26 a gente falou da crise, da dificuldade de fazer eventos. No setor
público Não de tem shows, crise. não tem crise. Pelo contrário, eles continuam podendo gastar muito com esses Quer artistas. dizer, e os artistas ficaram mais dependentes, então, dos políticos e dos poderosos que detêm o orçamento público. Exato, dependentes, e sabendo disso, eles fazem esses grandes agrados no palco, nas redes sociais. Tem que chamar de pai, presidente mesmo, né? Exatamente. Eles são os contratantes e os contratantes mais poderosos, que durante essa crise, essa dificuldade de contratar, eles não têm. Eles têm uma verba infinita ali. Os prefeitos que gostam de pagar showmício, com o meu, o seu e o nosso, nunca vou cansar de falar isso, são de todo o espectro político ou tem alguns partidos que se destacam? Olha, eles são prefeitos que você olha, são partidos mais do centrão, ou arenão, como você fala. Uhum. Mas aí é porque o centrão ou Tem arenão mais prefeituras. tem muito mais prefeitura. Então, você vê sempre que a gente está citando... E vai ter cada vez mais com esse esquema, né? É, Porque você já tem sim. o poder, você pode fazer o showmício, seu concorrente não pode. A É um vantagem dos- de quem é incumbente é muito maior, né? Uma das ferramentas ali de se perpetuar, de serem prefeitos que ficam durando, como o Durando, sobrenome. fazendo jus ao nome do prefeito de Petrolina, muito bem lembrado. Quais são os 5 artistas ou as 5 atrações que mais receberam dinheiro público das prefeituras nesse primeiro semestre? A gente fez esse levantamento com os artistas que ganham maiores cachês, e dali a gente viu, levantou os shows que eles fizeram e quanto eles ganharam em total nesses shows. O maior cachê do Brasil, isso é no mercado público, privado, ele ganha esse cachê, ele realmente levanta essa quantidade grande de fãs, e o cachê dele de mercado é esse mesmo, é mais de R$1 milhão, é o Gustavo Lima. Ali ele ganhou 900 mil Saiu barato, então. de Petrolina, mas ele tem ganhado mais de R$1 milhão. Ele também foi contratado há mais tempo, então deu para... Já tem inflação. já vai Esse 1 milhão é crescendo. com inflação, tá. Wesley Safadão já chega perto de R$1 milhão também. Zé Neto e Cristiano, que é uma dupla sertaneja que também vem ganhando 700, 800 mil. Natan, que durante esse período de São João, ele é um artista de forró, ele também chega perto ali do R$1 milhão. E a Ana Castela, que é a grande revelação do sertanejo, o cachê dela passou de 20 mil há mais ou menos 2 anos para também 800 mil agora. Então, juntos, esses artistas, por 106 shows que eles fizeram com verba pública esse ano, ganharam 76,9 milhões de reais. E é esse valor que a gente... 76,9, mais conhecido por 77 milhões. 77. E é esse valor que a gente comparou com a verba de todos os projetos nacionais de música da Lei Rouanet, que é 61,7 milhões. Ou seja, só 5 estão ganhando que o governo federal consegue Ainda dá um troco de uns 15 todos. milhões ali, né? Sim, exatamente. Vamos pegar um deles, o Wesley Safadão. Ele já recebeu, é isso mesmo, 19 milhões de reais em show pagos por prefeituras esse ano? Sim. 6 meses do ano? ele é o cara já faturou 19 milhões? 19,5 Só com a prefeitura? milhões. Exatamente. E você falou com esses artistas? O que eles dizem? Então, eu falei com esses artistas, eles falam várias coisas que são verdade. A primeira coisa é que eles não têm a responsabilidade de fiscalizar nada disso. A Balada Eventos, que é a empresa do Gustavo Lima, falou assim, ó, abre aspas, cabe aos tribunais de contas a tarefa de fiscalizar as contas públicas. E é verdade. E nesse caso também não é responsabilidade do artista dizer se a prefeitura está sendo responsável, se a prefeitura está fazendo o que deveria, se está gastando dinheiro. Ele é um cara que cobra o que o show dele vale Na e realmente popular, vale isso. estão na deles, né? Estão na deles, é. Eles argumentam também, a Ana Castela e o Wesley falaram que o valor que eles cobram das prefeituras, isso é legal saber também como é nos bastidores, paga pela equipe e pela logística. O Gustavo Lima paga a banda dele, paga a passagem dele até a cidade com esse valor. Sobra bastante, mas claro que não é só para subir e ter a presença dele no palco. E a assessoria do Zé Neto Cristiano disse que a dupla não cobra diferente o que eu estava falando. Eles falaram, a valoração segue a mesma para todos os contratantes, por shows privados e públicos. Se estão pagando, eu estou aceitando. E já que a gente está pegando a resposta das pessoas, a prefeitura de Maceió que a gente citou foi a que respondeu
respondeu a gente entre todas essas prefeituras e falou que as festividades geram trabalho e renda extra para mais de 50 atividades econômicas na cidade, que é importante. Agora, você publicou a reportagem, contou essa história. Isso daí, de alguma maneira, afeta a imagem dos artistas? Eles ficaram chateados, ficam preocupados ou estão nem aí? Eu acho que eles ligam um pouco, ligam peronomútil, assim, porque Sei. eles mandam essas respostas, né, para dar a entender que eles estão preocupados com a imagem, senão não responderiam. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito legal nessa apuração, que não está na matéria, mas que mostra como eles jogam o jogo. O Wesley Safadão, no Instagram, tem um post em que ele tá cantando assim, já ganhou, tan, 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 já ganhou, tan, tan, tan. E a legenda do post é, o prefeito que contratar Wesley Safadão vai ouvir o já Não. ganhou. Não. Sério. Não. Ele tá prometendo Não, para as não, prefeituras não. o já ganhou. Ele tá vendendo, já Tá ganhou. vendendo o já ganhou. E esse Quanto já ganhou, custa o já ganhou do Wesley Safadão? o Wesley 19 tá milhões até agora. 19,5 Pô, milhões. já ganhou mais caro do planeta. Esses posts do Wesley Safadão deixam claro que ele quer ser contratado pelas prefeituras e sabe o que acontece. Esse grito de já ganhou é muito popular no Ceará. Ele é um meme de um programa de humor antigo do Ceará em que um bonequinho, uma marionete, fica cantando já ganhou para todos os políticos para puxar saco desses políticos. Sei. Isso virou um meme de verdade e o Wesley Safadão, a Mari Fernandes, o Xande de Avião, todos os artistas Todos com base viraram de lá, marionete. começaram a cantar já ganhou para os prefeitos que contratam ele e estão concorrendo à reeleição. Enfim, isso virou realidade. A brincadeira virou realidade. Tem concorrência com o pelo nosso já dinheiro. ganhou. Sim, tem concorrência e tem anúncio. E não tem ó. briga Se entre eles, contratar... Entre os artistas eu não vi briga, mas entre as pessoas que estão na própria equipe eu vi, porque o Wesley Safadão brigou com um dançarino, um animador do show dele, que fez uma propaganda para um político concorrente do prefeito que estava contratando tem ele. exclusividade, Sim, não é tem assim, vai exclusividade. fazendo para qualquer um. Ele ia pagar pouquinho, acho que era R$600 para fazer um post no Instagram. Ah. E o Wesley falou, pô, esse é o concorrente do meu prefeito. E é sempre o meu prefeito. Meu prefeito. Ele falou, não vai Mas brincar com o meu prefeito. Ele mora não. em Maceió? O Wesley Safadão? Não, Wesley, não era... nem o Gustavo Lima, nem ninguém mora... Não. Eu me lembro que em 2022, ainda no governo Bolsonaro, uma dupla sertaneja criticou a Lei Rouanet, dizendo que era dinheiro do povo que estava pagando, né, os cachês e não sei o que lá e tal. Aí o Ministério Público seguiu a linha e até abriu uma investigação na época, descobriu que uma prefeitura do interior de Minas tinha desviado dinheiro, queria para a saúde, para custear um show do Gustavo Lima. O que o Ministério Público fala sobre esses casos que você está citando aqui, que os valores são muito maiores, como você já demonstrou? Desde 2022, quando gerou essa polêmica da dupla que estava criticando a Lei Rouanet, enquanto estava ganhando por um show de prefeitura que é muito menos transparente e muito mais dinheiro, desde então algumas investigações de ministérios públicos estaduais questionaram alguns eventos. Eu fui atrás de todas as representações do MP para ver se nesse ano tinha algum evento questionado. Eu achei 24 eventos, o que não é muito considerando o tanto de cidade que está fazendo carnaval, festa de aniversário da cidade e São João. Mas desses 24 eventos, a maioria é de cidades muito pequenas, que estão endividadas, que estão em estado de emergência e fazem shows milionários. Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, por exemplo, tem 30 mil habitantes e foi impedida pela Justiça, a pedido do Ministério Público da Bahia, de pagar 1,2 milhão para o Gustavo Lima em fevereiro desse ano. A cidade estava em estado de emergência. Eles falaram que a festa ia atrair movimento para a cidade, ia ajudar a cidade a Era uma festa emergencial, o Ministério Público não entendeu. E o Gustavo Lima falou, a gente segue os mandamentos legais, não é com a gente aqui. E um outro exemplo, e esse entra muito mais nessa falta de transparência e possibilidade de jogar dos dois lados, que a gente não incluiu na matéria que apareceu, a gente está apurando agora, e estou falando aqui em primeira mão. Opa, furo! Atenção! Efeitos especiais para o furo aqui no Wall Prime. E é um caso que eu estou chamando de Barões da Emendinha, porque é a dupla Barões da Pisadinha, muito popular no forró. Realmente, eles tiveram muito sucesso ali um pouco antes da pandemia, 2019, estouraram com a Pisadinha, um forró eletrônico que realmente é bem popular. Eles têm uma empresária
que em 2022 foi eleita deputada estadual, Janade Valcari. Ela é uma figura, uma empresária conhecida na cidade. Uma das coisas é ser empresária dos Barões da Pisadinha. Entendi. Ela é do PL e ela se PL, elegeu... partido do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto. Isso, e ela se elegeu deputada em 2022. A partir de 2023, ela ainda assinava como empresária dos Barões da Pisadinha. Então, o artista recebe pela empresa. Então, ela recebia o dinheiro dos shows dos Barões da Pisadinha. Sim. E ela mandava emendas para as cidades que contratavam os shows dos Barões da Pisadinha. Não pode ser. Você Barões se enganou. da Emendinha, é verdade. Não, isso não pode ser. Desculpa, Rodrigo, não é possível. Quer dizer, a deputada estadual manda uma emenda ao orçamento público do Estado para uma cidade, para uma prefeitura que contrata o cliente dela para dar um show. Exatamente. Porto Nacional e Rio dos Bois, duas cidades do Tocantins, têm emendas recebidas da Janade e pagaram para os Barões da Pisadinha enquanto ela estava assinando como empresária da banda e depois chegava a emenda para a cidade. Isso está sendo apurado já pelo Ministério Público do Tocantins. Esse caso, essa denúncia chegou até eles. Eu pedi um outro lado dela, porque eu sabia que eu ia falar... Outro lado, para você ouvinte que não sabe, é jargão jornalístico quando a gente pede para alguém para se explicar. Ela não respondeu, mas eu fiz questão de ir lá nas redes e quando o Ministério Público divulgou que estava começando essa investigação, ela falou que ela não mandou nenhuma emenda para show dos Barões da Pisadinha. Ela mandou a emenda para a cidade gastar em cultura e turismo como a cidade quisesse. Tá certo, daí a cidade escolheu, né? Fazer o show dos Barões da Seria Pisadinha. muita ingratidão do prefeito não contratar o cliente da deputada, afinal foi ela que mandou a emenda, ela está sendo apenas a reciprocidade, chama-se, é uma política franciscana essa. E aí eu fui lá numa ferramenta que você ajudou a construir, Cruzagrafos, uma ferramenta que busca ali quais são as empresas e as ligações da pessoa, e eu vi uma novidade que recentemente a Janade não é mais empresária dos Barões da Pisadinha, é outro empresário, é o filho dela. Ah, então, bom, é o filho. Assim, muda tudo. Muda, claro, totalmente diferente. Essa ferramenta, o Cruzagrafos, ela cruza informações sobre sócios de empresas e outras bases de dados públicas e monta as relações entre eles. Então a gente consegue visualizar quem são os sócios de uma empresa, depois quais são as outras empresas desses sócios, daí os sócios dessas outras empresas e assim indefinidamente. Em alguns casos, a gente já chegou em 15 graus de separação entre os sócios iniciais e os sócios dos sócios dos sócios. O que é o painel da transparência junina? O que é isso? É uma iniciativa do Ministério Público da Bahia que dá uma dimensão disso tudo que a gente está falando, que é difícil apurar, porque cada cidade tem o seu gasto, é impossível você fazer 5.500 pedidos da Lei de Acesso à Informação para ver o histórico de gasto de cada cidade. Então, o Ministério Público da Bahia, já sabendo que esse assunto está crescendo... É um escândalo. Eles estão promovendo uma forma de as próprias cidades declararem o quanto elas gastam com o São João, especificamente com o São João. Esses gastos acontecem em carnaval... É voluntário. É voluntário, mas ele é mais forte no São João. O Ministério Público, sabendo que isso acontece em todas as cidades, fez uma ação que não é simplesmente proibir o São João em todas as cidades, o que é impossível, mas as cidades dizerem quanto elas estão gastando e a partir disso a população pode ver, olha, minha cidade não está bem das pernas, está gastando tanto, ou minha cidade eu acho que foi um grande São João, teve um grande retorno. E deu certo? As prefeituras estão colocando os dados no portal da Transparência Junina? As prefeituras, a maior parte das prefeituras da Bahia colocou lá, de 328 municípios que informaram lá os gastos, os pagamentos só com cachê, não é com palco, com o resto dos shows, 358 milhões só para os municípios baianos no São João, que informaram. Só no São João, de parte dos municípios da Bahia, as prefeituras gastaram 358 milhões de reais só com cachê. Com esses cachês, sim. A maioria dos top 5 lá do Brasil, por exemplo, aparece lá. É ali que a gente, com esse tipo de iniciativa que a gente não tinha antes, que a gente consegue ver quem está ganhando mais, quanto está se pagando. Enfim, esse foi uma iniciativa que teve repercussão, inclusive. Outros estados estão fazendo também, Pernambuco, Rio Grande do Norte, mas não tem ainda essa
resposta da Bahia, porque eles começaram no ano passado, teve menos resposta. Inclusive, deu para ver que do ano passado para esse, que é um ano eleitoral, a média por município, menos municípios responderam, então não faz sentido comparar o número total. Mas a média de gasto por município do ano passado era 705 mil e passou para 1 milhão nesse ano. Então, por acaso, um ano de eleição. Exatamente. Dá para ver o que os promotores falam, que o ano de eleição é mais crítico. Foi lançado recentemente o painel Portal Nacional de Contratações Públicas. Lá a gente acompanha contratos federais, estaduais e, mais importante, municipais que foram firmados entre a Prefeitura, o Governo Estadual, o Governo Federal, com entidades públicas e privadas. Você descobriu que a mesma dupla que criticou a Lei Rouanet lá em 2022, aquela dupla sertaneja, voltou ao município de Sorriso, no Mato Grosso do Sul, que é o maior produtor de soja do mundo. Voltou agora, nesse ano 2024, ano de seca, inclusive. Teve quebra de safra lá em Sorriso. Teve alguma diferença no cachê dessa dupla que denunciou a Lei Rouanet? Sim, 2 anos dobrou o cachê. Eles foram criticados por estarem ali falando da Lei Rouanet enquanto estavam ganhando R$400 mil da Prefeitura de Sorriso, famosa capital nacional do agronegócio. E nesse ano eles fizeram esse mesmo evento na mesma cidade e ganharam R$750 mil. Ou seja, denunciar a Lei Rouanet aumenta o seu cachê. Sim. Bom, vamos isso denunciar mais. Então. A gente não conseguia ver antes, não conseguia ver de todas as cidades, era difícil, porque você tinha que entrar no portal de cada município ou no Diário Oficial, muitos não publicavam. Hoje isso está um pouco mais fácil com esse portal nacional, nem todos os municípios colocam lá, mas fica mais fácil ter essa visão, a gente começa a ter essa visão mais ampla de quanto as cidades gastam com esses shows, muitas vezes fazendo propaganda para os prefeitos em ano de eleição. Rodrigo, a gente sabe que, ironias à parte, esses shows fazem parte da cultura do Brasil. Esses cantores, esses artistas são as atrações, como você chamou, mais populares que a gente tem na nossa música. Fazem parte da identidade nacional do interior dessas cidades. E, além disso, como a própria prefeitura que te respondeu disse, aquece a economia local porque movimenta, vem turista, vende serviços, vende bebida, vende comida, vende hospedagem. Ao mesmo tempo, quem investiga, principalmente o Ministério Público, diz que há abuso político. O que quer dizer isso? Qual é esse conceito de abuso político? É um ilícito eleitoral, né? Um abuso de poder político você fugir de uma regra eleitoral de que a eleição tem que ser justa para todo mundo, tem que ter as mesmas condições para todos. Então é uma situação em que a pessoa que tem o poder se vale, né, dessa posição para influenciar o eleitor usando o poder dessa pessoa. Ela pode perder, se condenada, né, por abuso de poder político, ela pode perder o mandato e ficar 8 anos inelegível. Aliás, foi isso que aconteceu com o Jair Bolsonaro. O ilícito dele foi abuso de poder político. Ele tinha um poder ali de fazer a reunião com embaixadores, sem entrar em detalhes, mas ele usou esse poder em benefício próprio, ficou 8 anos inelegível. Isso pode acontecer. Eu conversei com promotores que falaram desses casos em que o artista sobe no palco e fala já ganhou com um prefeito que vai ser candidato à reeleição, e eles falam que isso é uma coisa que o Ministério Público está estudando, consideram inicialmente que pode haver um abuso de poder político, mas que quando for registrada essa candidatura à eleição ou à reeleição, isso se configura com mais clareza. Então, os promotores falam que a partir de agosto, quando essas candidaturas forem registradas, isso pode ser visto mais claramente e avaliado se é abuso de poder político realmente. Você conversou com a Dani Ribas, que é uma gestora cultural que estuda esse assunto e se preocupa com a falta de incentivos culturais ou de incentivos para promover a cultura nesses mesmos municípios que gastam milhões para contratar Gustavo Lima e companhia, falta dinheiro para outras coisas. Qual que é o problema? Para a pessoa que está lá, ter um show de um artista, do Natan, não é um problema em si, mas se ele passa o ano inteiro
ou durante os 4 anos da gestão desse prefeito, sem nenhum programa cultural, ele quer aprender a tocar violão, ele quer aprender sobre a história da cultura da cidade, ele quer participar de alguma coisa. Ele não tem nada disso. E chega na hora da eleição, o único gasto com a cultura, o único investimento que pode ser visto também na cultura é isso que está pensando só na promoção do prefeito, aí a gente tem um problema. Não é um problema em si fazer show, não é um problema em si pagar um artista fazer um grande evento, se isso não for a única coisa possível de se fazer. O único alvo grande aí é a Lei Rouanet, que é uma lei cheia de regras, que é absolutamente impossível de um prefeito subir num palco de um projeto em que é avaliado pela Lei Rouanet e que pode ter que devolver o dinheiro, mas nesses shows de prefeitura que dependem só da vontade do prefeito, acontece isso e em muitos casos a justiça permite esses eventos, eles são questionados, dizendo que o prefeito tem o poder de fazer isso, de decidir o que acontece com o orçamento da cidade. E é verdade, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, não dá para tentar fazer de uma cidade só, de Brasília, controlar tudo que se gasta com cultura ou com educação ou com saúde. Mas o que não pode é deixar isso ser o único gasto cultural e ainda por cima sujeito a esse uso político eleitoral. Quer dizer, o problema não é dar dinheiro pro safadão, é só dar dinheiro pro safadão. Exatamente. E ainda dar o dinheiro tendo de volta o já ganhou. Rodrigo Ortega, muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação aqui. Tenho certeza que você vai voltar aqui contando novas histórias mirabolantes para o nosso público. Eu espero. Para saber mais sobre esse assunto, onde é que as pessoas podem ler e assistir o seu trabalho? Podem clicar lá em uol.com.br/prime ou buscar no YouTube o nosso canal do UOL Prime. A reportagem chama-se Cachês Milionários em Ano Eleitoral, a farra dos shows de prefeitura. Não perca! Obrigado, Rodrigo. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Hoje eu conversei com o repórter Rodrigo Ortega. O roteiro é da Helena Dias e da Clara Relstad. A captação é do Jefferson Barbosa. Montagem e desenho de som, Lucas Zacarias. Trilha sonora composta pelo João Pedro Pinheiro e trilha sonora incidental da Epidemic Sound. Coordenação da Lígia Carriel e da Caroline Monteiro. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Muito obrigado e até a semana que vem.